Oficialmente, então, boa tarde a todos. Espero que estejam bem, né, animados, porque hoje é o nosso último dia em que veremos uma das etapas da metodologia, no caso a quinta. Né, hoje nós encerramos a metodologia do Design Thinking, já que ela contempla 5 etapas. E essa quinta etapa, ela não vai precisar vocês implementarem com os estudantes, ou seja, vocês vão implementar até a quarta etapa, então, que foi a da semana passada, então, que se finaliza com a experimentação. Porque na etapa de hoje, que é a etapa de evolução, vocês vão pensar em formas de apenas organizar essa metodologia para um trabalho futuro, por exemplo, né, um complemento. Então, a etapa da evolução vem nesse sentido. Não vai precisar fazer a implementação dessa etapa. Então, eu vou colocar aqui para apresentar e aí a gente vai conversando sobre ela. Então, o próprio nome já dá para entender um pouquinho sobre como que vai ser essa etapa, né? Então, ela é a quinta, é chamada de evolução. Então, por exemplo, evolução, em que sentido que eu poderia evoluir o meu trabalho, né, o meu projeto, para um trabalho futuro, por exemplo, para adaptá-lo ano que vem nessa mesma turma, ou para trabalhar com outra turma. Então, em que sentido que eu poderia avançar? Então, esse que se refere a essa temática da evolução. Então, aqui nós já estamos na 9ª reunião, né? Então, encerra-se aqui a metodologia. Ela tem 5 etapas. Na semana que vem, que é a reunião 10, e na outra, que é a reunião 11, vai ser um momento de vivência. Então, vai ser momentos em que a gente vai conversar especificamente sobre essa metodologia, sobre os tipos de avaliação, e aí vocês já vão poder começar a apresentar. Então, para a semana que vem, eu vou solicitar que, se 2 pessoas quiserem já apresentar semana que vem, então já vai ser disponibilizado esse momento, tá? Daí, no início da reunião, na semana que vem, 2 cursistas, se quiserem, já podem apresentar. Um detalhe muito importante, né, só para relembrá-los, é que então sexta-feira que vem, dia 11, é o momento que se encerra o prazo para vocês estarem entregando as 2 avaliações, tá? Eu vou fazer um momento de acolhimento agora, e daí depois eu quero abrir o class com vocês, e para quem ainda não começou o relato de implementação, então eu vou abrir e a gente vai analisar um pouquinho junto ele. Então, até que chega os demais cursistas, eu vou para o momento da vivência. Então, aqui, antes disso, só mostrar a nossa agenda, como que ela vai funcionar. Ela segue os mesmos padrões, né? O acolhimento, eu vou mostrar um trecho de um vídeo para vocês, e depois nós vamos fazer umas possíveis reflexões no Jamboard. É uma meia hora, mais ou menos, destinada a essa etapa da evolução, né? Verificando quais são os conceitos importantes. 35 minutos. Os grupos de ontem, eles usaram menos tempo, tá, para finalizar, porque hoje acredito que vocês finalizam os slides, né? Vocês preenchem o último slide, que é esse slide então da evolução, e já dão uma retomada geral nos outros. E daí hoje vocês encerram então esse plano de ação. E aí no final, 2 ou 1 grupo, depende do tempo ali para socializar com nós. Então, o momento do acolhimento. Percorremos um caminho no tempo para resolver nosso desafio. Vamos assistir ao vídeo sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento e vamos participar desse momento através do Jamboard. Então, primeiro eu vou colocar o vídeo. Espera aí só um pouquinho, deixa eu mudar o formato de apresentação. Eu vou colocar o vídeo para vocês e aí a gente vai fazer umas reflexões. Na verdade, ele é um trecho, né? Não sei se vocês já assistiram esse filme ou não, mas o nome dele
O Menino que Descobriu o Vento, ele é bem interessante e traz umas reflexões em que nós podemos relacionar com a última etapa da metodologia do Design Thinking. É o primeiro dia de vocês da escola e tá chovendo. Seria isso um bom sinal? Você é William Kankwamba? Sim, senhor. Fala pro seu pai pagar as mensalidades. Sim, senhor. Peraí. É o primeiro dia de vocês da escola e tá chovendo. Seria isso um bom sinal? Você é William Kankwamba? Sim, senhor. Fala pro seu pai pagar as mensalidades. Sim, senhor. Ele vai pagar, senhor. Quando a chuva parar e tivermos certeza da colheita, pagamos as mensalidades. Eles estão matando as árvores. A terra pode inundar. Teremos teste de ciências. Posso usar querosene? Não dá. Não temos o suficiente. Temos que ir ao ferro velho. Temos que achar um jeito de estudar de noite. Você vai gastar o seu dinheiro na educação dos seus filhos e aí eles vão deixar você. Os inteligentes vão embora. Eu falei que a bateria estava acabando. E não tem outras? Descarregaram. O jogo já vai começar. O que a gente vai fazer? Por favor, vão para casa e consigam dinheiro, se quiserem continuar estudando. Temos que juntar o máximo de dinheiro possível. Não temos dinheiro para as mensalidades da escola. O homem mais honesto de todo o comércio de Doha. Era como costumávamos chamar o seu pai. Nós ríamos dele. Porque o que pode ter de bom num homem de negócios que é honesto? Acha que o governo vai deixar todos aqui morrerem? Eu não sei. Mas por que devemos ficar aqui sentados esperando? Quando a roda da bicicleta gira, a luz acende. Sim, Como? um dínamo. Vai na biblioteca, talvez tenha alguma coisa lá. Precisamos saber que qualquer questão relacionada à comida será abatida em sua infância. Precisamos ser homens agora, William. Ninguém vai vir ajudar a gente. Isso é tudo que temos. Nem chega a 5 sacos. E a próxima colheita é só daqui a um ano. É muito pouco. O governo está negando a crise de comida. O quê? Eles não vão assumir o que está acontecendo. A bateria alimenta a bomba d'água. Poderemos plantar no período de seca. 2 colheitas. Você está roubando de cada família que ainda está pagando esta escola e de cada membro da faculdade. Meu pai vai pagar. Você está expulso de Cachocolo. Nós só vamos poder ter uma refeição por dia. Não temos comida! E daí? Você acha que eu deixaria você morrer de fome? O solo está muito duro. É o período de seca. Mesmo plantando, nada vai crescer. Se você der qualquer comida para aquele cachorro, eu quebro o seu pescoço. Fala pra ele me deixar usar o gelo. Pra consertar uma bomba d'água, eu sei como fazer. Eu posso trazer água. Eu posso fazer chover. Ela foi embora com o professor. Você viu ela? Ela disse menos uma. Boca pra alimentar. Essa vai ser a última vez que eu e minha família passamos fome. Quando vamos nos unir, senhor diretor? O que posso fazer, Sra. Kankwamba? Posso usar a biblioteca. Vamos construir um moinho de vento. Precisamos fazer um pequeno para ver se funciona. Papai, quero mostrar uma coisa para você. É energia eólica. As lâminas transformam em energia que liga o rádio. Eu quero construir um maior. Para todo lugar que eu fui com você, perdi alguma coisa. Nada daquilo que nós fizemos funcionou. Se eu puder usar a sua bicicleta, ajudaria. Papai... Tira essa ideia! Estúpida, de perto de mim! Eu não quero ver você mexendo com essa idiotice de novo! Às vezes são sonhos. Às vezes são só mentiras. Não é um sonho, papai. Eu não tô sonhando. Ele sabia que eu seria só um fracassado. É exatamente isso que eu sou. Não. Você não é um fracassado. Eu fui pra escola. Água? Sim, senhor. Do vento. Isso pode funcionar. Se você me ajudar.
Bom, esse vídeo ele faz umas reflexões, né, de todo o desafio que esse menino ele passou, né, desde do não apoio da família, né, porque ele estava com uma ideia. Primeiro, a comunidade ela estava passando por uma seca, né, e aí faltava água, então eles conseguiam plantar só uma vez ao ano. Então, por consequência, estava faltando comida. Esse menino, né, utilizou-se do conhecimento, né, que ele aprendeu na escola e estava bolando uma engenhosidade, né, que seria a partir do vento, né, conseguir mover a água de um canto até outro, né, da onde ela estava disponível para onde ela precisava ir, né, que seria na plantação. E aí dá pra gente relacionar um pouquinho com a etapa da evolução. Porque nessa etapa da evolução, os alunos, né, eles veem o que criaram, né, e conseguem observar a evolução do trabalho, né, que eles desenvolveram. No caso, o que os alunos de vocês criaram? Aquela organização que vocês fizeram na etapa passada, né, na aula passada, que refere-se à experimentação. E aí, ainda nesse processo, né, vocês como professores, né, vocês precisam identificar com os alunos os fatores de sucesso, por exemplo, o que deu certo. Vocês podem, né, documentar todas as ações que vocês envolveram durante esse plano de ação. E aí vocês também podem mostrar toda a resolução do desafio que foi desenvolvido por vocês. Inclusive, apresentar essa ideia para outras pessoas, para a comunidade escolar, né? E para ressaltar a importância de cada etapa que teve da metodologia para os estudantes. Então, mesmo que essa ideia de vocês não tenha sido muito bem avaliada, né? É importante fazer com que o aluno faça essas possíveis reflexões sobre todo o processo, né, e compartilhe essas impressões e esses aprendizados para uma melhoria contínua. Então, essa etapa da evolução, ela passa por saber o feedback do aluno, dos envolvidos, né, com a pesquisa, documentar essa pesquisa, né, guardar os indícios ali, principalmente caso eu queira repeti-la, né, ou adaptá-la para os próximos anos, e também eu posso envolver até outras disciplinas, né, nessa organização do plano de aula de vocês, inclusive envolver até outros indivíduos. E aí, pensando nessa organização, então, e assistindo o trecho do vídeo, eu vou agora passar para vocês um link do Jamboard aqui no Meet, e aí vocês vão entrar nele, e aí nós já vemos qual vai ser a atividade. Vocês vão gerar uma reflexão, uma reflexão a partir de imagens, a partir de fotos, de notas autoadesivas sobre o que vocês visualizaram no vídeo. Deixa eu abrir aqui a tela inteira, que daí eu também consigo compartilhar o Jamboard. Aí ele tem a explicação. Então aqui, ó, o Jamboard que vocês vão acessar. Então, cursistas, através de notas adesivas e imagens, coloquem possibilidades de ampliação do feito realizado pelo jovem William para outras comunidades que possuem desafios semelhantes ao que ele enfrentou. Ou seja, o que vocês podem colocar aqui dentro desse frame? Quais foram as dificuldades que esse jovem enfrentou? O que ele conseguiu beneficiar a comunidade? De que maneira a escola contribuiu para isso ou não, se ela não contribuiu? Se no começo, quando ele teve essa ideia, ele teve apoio das pessoas ao seu redor? Deixa eu ver o que mais. Vocês podem colocar palavras-chave, né, que se encaixe. Por exemplo, esse jovem, ele enfrentou desafios, ele desistiu, ele persistiu. Então, mais ou menos nesse sentido, vocês podem preencher essas lacunas.
Pode ser imagens também do Google que mostrem essa organização do jovem, né? Se houve cooperação de outras pessoas da escola. Então, vou deixar um tempinho para vocês preencherem. Acredito que uns 3 minutinhos seja suficiente. Será que vocês estão conseguindo pensar em alguma ideia? Eu até atualizei a página, falei, ué, será que não tem nenhuma resposta dos cursistas aqui? Eles não preencheram nenhuma nota adesiva? Além ali do professor Leonato, que colocou determinação e criatividade, o que mais que vocês podem estar contribuindo? Imagens, frases, palavras-chave. Agora começou a aparecer as organizações de vocês. Vamos ver o que vocês foram colocando aqui. Organizar um congresso científico para os jovens com várias oficinas, como antes tinha a feira de ciências, determinação e criatividade, compartilhar, eu posso se você me ajudar, das dificuldades pelas quais passava e da sua persistência em não desistir. O menino conseguiu solucionar um problema que beneficiou toda a sua comunidade. Este é um bom exemplo. Com certeza, o conhecimento científico contribuiu com o William a pensar em como resolver o problema que sua comunidade enfrentava com a falta de água. A busca de conhecimento pode ser estendida para outras situações e comunidades escolares. A escola faz a diferença na vida dos nossos jovens. Será que mais alguém está escrevendo algo? Ou até que talvez apareça outra nota adesiva das pessoas que já colocaram aqui. Alguém gostaria de comentar especificamente sobre a sua nota adesiva e como que ela pode contribuir aí para essa reflexão? Pode falar.
estudar e aprender mais, ele não guardou conhecimento para ele, né? Então, quando eu coloquei a palavra compartilhar, né, eu acho que isso é importante, né? Assim, para desenvolver de uma forma mais geral, né? Isso, prof. Marina, ele não guardou isso para si, ele não desistiu na primeira, né? Se ele tivesse desistido, talvez ele não teria, porque ele não tinha tanto apoio assim no início, né? Mas depois ele conseguiu mobilizar pessoas para que ajudassem a solucionar o problema, né? Ao desafio proposto. Mais 2 professores aqui que colocaram. Eu já assisti esse filme. Já assistiu ele completo? Já assisti completo. E ele é muito lindo, mas eu assisti já há muitos anos. E ele é muito bonito mesmo, porque mostra essa situação de não desistência, né? A persistência da pessoa, né? Pra resolver mesmo esse problema, né? E é um trecho de filme que dá para mostrar até, por exemplo, quem tem projeto de vida, quando trabalha aí com esses temas similares à persistência, a não desistir, que tem os temas de projeto de vida, né? É uma boa sugestão para vocês estarem incluindo esse trecho. E aí a abordagem que eu tô fazendo aqui com vocês também podem despertar com os alunos, né, para que eles escrevam em notas adesivas ali no post-it, ou vocês vão escrevendo no quadro para posteriormente gerar uma discussão. É bem interessante. E aí os últimos 2 professores que colocaram aqui: aprender na escola a solucionar os problemas no cotidiano e problematizar uma situação que atinge a comunidade escolar. Usar os conhecimentos de forma a abranger várias disciplinas. Isso, né? Envolver nesse contexto interdisciplinar, que é algo que vocês podem estar pensando até por projeto de vocês, que vocês elaboraram. Se ele consegue envolver outras áreas do conhecimento. Na verdade, eu já diria que sim, né? Porque vocês, quando elaboraram o plano, vocês são de diferentes disciplinas, né? Tem professor aí de geografia, de português, de história, né? Então tem uma diversidade aqui na nossa turma, no nosso grupo. E aí vocês mesmos já conseguiram elaborar um plano de ação. E aí, claro que cada um, né, está adaptando conforme a sua realidade e condições. Então, já serve como essa abrangência aí a várias disciplinas. Então, obrigada por todas as contribuições. Acho que agora que já estão todos os cursistas, eu vou aproveitar esse espaço agora e abrir aqui no Class de vocês as 2 atividades avaliativas, né, que vocês precisam entregar, então, até o dia 11. Então, na sexta-feira que vem é o último dia, mas assim que tiver pronto, que vocês já quiserem enviar, vocês podem ficar à vontade. Então, uma das atividades avaliativas, né, que vocês já estão cansados de fazer toda semana é o plano de ação, né, que acredito que hoje vocês finalizam ele. Esse plano de ação, então, ele vale 40 pontos e ele tá aqui, ó, disponível nas atividades avaliativas, tá? Ó, para os 20 cursistas, né, tá aqui 0 entregue porque ainda ninguém enviou esse plano. Por exemplo, vocês construíram o mesmo plano. Lá o grupo da Prof. Ângela, do Prof. Anderson, da Prof. Marina, eles têm o mesmo link. Então, vocês vão enviar o mesmo link, cada um dentro da sua plataforma, tá? Vocês enviam o link ali. Isso vale para todos. Na semana que vem, além, então, de eu já estar visualizando aqui quem que já entregou, quem que não entregou, nós vamos responder esse link aqui, ó. Link do formulário... Opa, peraí. Deixa eu abrir aqui. Link do formulário de avaliação do grupo, tá? Então, se vocês derem uma olhadinha, inclusive, ele tem aqui uma autoavaliação, avaliação do grupo, aliás, né? Para vocês mostrarem como é que foi trabalhar em grupo. Foi fácil, não foi? Né? Então, tem essas perguntas aqui, começa aqui embaixo, ó. Vocês respondem na escala Likert, que é, por exemplo, o número 1 é a menor
né, contribuiu, nada contribuiu e o número maior, então significa que contribuiu. Mais ou menos nesse sentido que é a escala Likert. Ó, 5 perguntinhas. E a última vocês vão deixar registrado aqui uma possível opinião de vocês. E aí, o principal é... Cadê aqui? O relato de implementação. Então, o relato de implementação vocês também precisam entregar até sexta-feira que vem. Nós também iremos preencher esse formulário aqui que diz que é o formulário da autoavaliação. Mas eu vou abrir com vocês os slides, porque vocês devem seguir esses slides para se embasar e entregar o trabalho de vocês. Então, o que esses slides contêm? No primeiro, vocês vão colocar o nome de vocês e o meu nome, aqui, né, Ana Paula Nairne. No segundo slide, vocês vão colocar o nome da escola de vocês, o ano, a série e os objetivos de aprendizagem. Esses objetivos é os mesmos que vocês fizeram lá no plano de ação, então é só copiar de lá e trazer aqui, tá? Aí, ó, no terceiro slide, então tá escrito isso, ó, descrição da implementação. Então aqui nesse slide vocês vão apagar, eu passei aqui, vocês vão apagar essa partezinha aqui que tá escrita apresentação do contexto, da estratégia metodológica, e aí vocês vão escrever ali as informações, tá? Bem como os encaminhamentos e como que vocês fizeram cada etapa planejada. Caso precise de mais slides, vocês podem, né, seguir para o próximo slide para complementar essas informações. O outro slide deve ser um slide que tenha evidências. Então, vocês vão apresentar fotos, vídeos, material produzido, imagens, então vai seguindo essa sequência, tá? Depois, vocês vão apresentar, ó, os depoimentos. Aqui é o depoimento seu, que você pode fazer a partir de um vídeo, você pode colocar um vídeo aqui, você pode fazer a partir de áudio, ou você pode escrever, né? Você vai depor, mostrar como que foi essa prática realizada, vai contar o que deu certo, o que não deu. Ah, os alunos estavam desinteressados, gostaram da atividade, não gostaram. Não precisa, não vou falar mentir, né? Não precisa omitir nada. Por exemplo, não deu certo, prof, os alunos não se interessaram, acharam que era um desafio, nada a ver, não era do contexto. Conta isso, né? O que para vocês talvez não deu errado, cabe a nós depois discutir no grupo, fazer uma reflexão, talvez sobre o porquê que não deu certo, né? Porque não deu certo. Falei não deu errado, né? Não deu certo. Então vocês relatem exatamente como foi. Nem só de boas práticas se vive um professor, né? Aí o feedback da observação. Esse aqui é um slide opcional, porque esse slide ele pode para alguns professores ficar em branco. Porque, por exemplo, aqui vocês só vão preencher se no momento da implementação vocês convidaram um pedagogo, um diretor, alguém da escola, ou alguém para vir dar uma palestra e depois vocês conversaram com ele, não sei, né? Tá falando aqui, ó, um feedback de alguma pessoa que observou uma das suas etapas da implementação da metodologia. Então, para alguns isso aqui pode ficar em branco. Provavelmente, quem é pedagogo ou diretor aqui desse grupo, que talvez necessitou emprestar aulas de algum professor, daí sim, vocês podem preencher aqui e comentar, né? Então, que foi necessário que o professor regente da disciplina tal estivesse na aula, né, no momento da tal etapa, aqui vocês podem detalhar. Aqui, resultados alcançados, integração e coerência com o grupo de estudos. Então aqui vocês vão mostrar o que deu certo, quais foram as contribuições, se houve, né, contribuições dessa metodologia, se as discussões que vocês fizeram no grupo de estudo, tanto as minhas quanto as quando vocês se separarem em pequenos grupos, contribuiu para esse plano. Então, mais ou menos nesse sentido, falar sobre a metodologia no geral. Aqui nessa reflexão vocês podem comentar, que é o que vocês já falaram nos outros encontros, que vocês acharam que é uma metodologia extensa, né, que demandou muitas aulas,
que quem tinha uma disciplina só ficou, né, várias semanas assim para finalizar, que é o que o geral dos professores estão comentando, né? Se vocês entendem que talvez a CED não escolheu bem, vamos dizer assim, essa metodologia, que deveria ser mais flexível, não sei, né? Isso vai partir de cada um. A gente não vai estar falndo mal de ninguém aqui, a gente só quer compreender mesmo como que foi a implementação. E por fim, a autoavaliação, que daí no caso é o link que a gente vai responder na semana que vem. Então, por exemplo, desses 9 slides, se tirar esse último aqui, que é o relato, que é a autoavaliação, né, que vocês vão preencher via formulário, e se tirar esse slide aqui opcional, que é o da se alguém foi participar da sua aula, sobram 7. Ou seja, então, todo o relato de implementação, no mínimo, deve ter esses 7 slides completos. Mas claro que se precisar de mais slides ali, para colocar mais fotos, ou não foi possível escrever tudo num slide só, precisei de mais um, não tem problema. Mas o mínimo, então, vai ser os 7, tá? Então, acho que dessa parte aqui que eu queria mostrar seria isso. Além disso, não sei se vocês visualizaram, né, mas tanto no plano de ação quanto no relato de implementação, eu tenho umas rúbricas que eu, enquanto formadora, preciso seguir, né? Quem sou eu para avaliar vocês, né? No sentido, assim, que vocês têm mais experiência em sala de aula do que eu, por exemplo. Eu tenho só 12 anos, né? Mas tem pessoas aí com mais anos de experiência. Porém, como eu sou a tutora de vocês, a CED, então, ela manda como se fosse um roteiro, né? Para mim dizer, Prof. Marina não fez essa parte, Prof. Marina fez, Prof. Marina, né? Então, essas rúbricas aqui, que são destinadas tanto para o relato de implementação, quanto para o plano de ação. Por exemplo, se vocês apresentaram tudo certinho, isso quando vocês forem apresentar, né, atendeu integralmente, atendeu parcialmente, atendeu parcial e não atendeu, né? Então, é aqui que vai ser composta a nota de vocês, tá? Então, eu também tenho que seguir esses critérios para fazer a correção. Então, acho que dessa parte era isso que eu queria mostrar, assim, enfatizar, né, a importância que vocês precisam estar entregando esse relato de implementação, ali com no mínimo, então, os 7 slides até o dia 11, sexta-feira que vem. Alguém teria alguma dúvida referente a essa entrega das atividades? Não? Então, a gente vai seguindo, então, para visualizar sobre a etapa de hoje. Então, o que vocês precisarem me interromper, fiquem à vontade. Então, nesse encontro, nós vamos, né, lembrar o caminho até essa etapa no processo do Design Thinking, revisar os elementos do processo diante dos acertos e erros presenciados na experimentação e propor desdobramentos para experimentação que venham possibilitar outras formas do ensino-aprendizagem acontecer a partir do que já foi construído. Então, essa imagem aqui, né, se a gente analisar ela, dá para entender, parece-me que é numa sala de aula, né? Um professor ali tá na frente e aí nós temos os alunos. E essa imagem, então, ela vem no seguinte sentido. Escreva no quadro seus objetivos de aula todos os dias, em linguagem simples, de forma que qualquer aluno, professor, coordenação, que entre, consiga identificar seu propósito para aquele dia. Por exemplo, aqui é uma estratégia de gestão que a CED propõe. Não sei se vocês já fazem isso, mas esse slide, quando eu vi, me fez refletir um pouco enquanto professor, porque eu sou professora de matemática e nem sempre, toda aula que eu chego naquela turma, eu falo sobre o objetivo que eu quero
que aconteça naquela aula. Que às vezes eu sou tão acelerada, eu já chego assim com a lista de exercícios, já chego entregando para eles e já chego corrigindo exercícios que ficaram para eles fazerem em casa, ou já tô levando eles pro laboratório, pro Matific e pro Khan Academy, né, que são as plataformas, ou eu já inicio a aula de educação financeira. Às vezes eu não paro e chego assim, ó, alunos, hoje então, nessa aula nós vamos tal e tal coisa, né? E é tão mais simples, né, pensando assim agora na minha autorreflexão, né, seria tão mais simples pro aluno entender, talvez, se eu chegasse, ó, alunos, hoje então, na aula de hoje, nós só vamos resolver a lista de exercícios que fala sobre a equação do segundo grau, no sentido de vocês entenderem sobre esse conteúdo, sei lá, né? Talvez algo tão simples que para nós parece tão óbvio, mas que para o aluno, quem sabe, faz toda a diferença. E é interessante falar ali, não sei se vocês estão sendo avaliados por pedagogos, diretores, tutores, né? Eu já recebi essas três pessoas lá numa sala minha avaliando a minha aula. Então, se o objetivo tiver lá especificado no quadro, né, talvez até para essas pessoas fique mais fácil entender o que eu tô querendo chegar naquela determinada aula, né? Prof. Marina? Eu organizei com os meus alunos, não um objetivo, sabe, mas uma rotina do dia. Então, hoje a gente até montou, porque nós temos umas plaquetas que a gente coloca na porta para indicar onde nós estamos. E às vezes a gente sai da sala, alguém vem procurar, então a gente tem a indicação através de fotos, né, e o nome do lugar, se é aula de arte, se é educação física, se é a horta, se é... Então, onde nós estamos indo. E aí eu montei para colocar na frente no quadro, então na hora que nós chegamos na sala, a gente já monta a rotina do dia, e daí depois, no final, dá para fazer uma avaliação do que nós fizemos, dá para conversar sobre o que nós fizemos, não, entendeu? Então, para desenvolver um pouco mais a questão da memória, os conceitos de tempo, as noções de tempo, o que foi feito antes, o que foi feito depois. Então, é mais ou menos isso que você está colocando aqui. Então, assim, não escrevendo, porque eles não vão ler, mas através das fotos. Legal, olha que interessante, né? Então é uma rotina diária que você segue. Porque quando eu parei para pensar, quando tava esse slide proposto, eu pensei assim, nossa, eu só falo o objetivo quando eu abro a aula do RCO, porque eu quero mostrar algum conceito, né? Quando eu tô iniciando um conteúdo, daí lá na aula do RCO tem, né? Sempre o segundo slide é objetivo da aula, blá, blá, blá. Mas às vezes quando eu não sigo os slides, que é pouco quando eu utilizo, eu não falo, né? Então a gente tem que criar o hábito, talvez não fala igual a prof, talvez não é o objetivo, mas é organizar toda a estratégia visual, né? Para que o aluno entenda qual que vai ser o processo ali que vai ser trabalhado. Então aqui tem umas outras dicas. Exponha o objetivo para que todos possam vê-lo e identificar seu propósito. Anotar em um local visível, linguagem simples, onde os alunos podem discutir, revisar, ler ou copiar o objetivo como um hábito cotidiano, no final ou no fim de cada aula. E por que a estratégia deixe claro é importante? Então, temos duas opiniões aqui para ela. Para os alunos, deixar claro seu objetivo... Para os alunos, deixar claro seu objetivo é importante, pois devem saber o que estão tentando fazer. Isso os ajudará a trabalhar mais intencionalmente em direção ao objetivo. E também essa estratégia do deixe claro é importante para que um visitante que entre na sala ou uma equipe gestora possa identificar seu propósito nesse dia, podendo identificar o que você está tentando fazer. Essa segunda parte aqui, né, é bem... Porque, o visitante, ou a pedagoga, ou a diretora, ou a própria tutora, né, quando a gente Só que eu nunca fui pega de surpresa, não sei nas escolas de vocês, mas assim, a minha diretora, a minha pedagoga, elas sempre avisam, nem que seja uma aula antes, tipo, Prof. Ana,
na quarta aula, então eu posso ir lá assistir a sua aula, né? Eles têm que fazer todas aquelas anotações lá, aquela parte burocrática. E aí, então, especificamente, vamos entrar na metodologia evolução. Então, chegamos à última etapa do Design Think. Você lembra quais eram as etapas anteriores? Então, a gente viu as quatro, né, até então. A primeira foi descoberta, interpretação, ideação e a última da semana passada, experimentação, né? E aí hoje, então, nós vamos ver sobre a evolução. A evolução é o desenvolvimento do seu conceito no tempo. Ela envolve planejar os próximos passos, comunicar a ideia às pessoas que podem te ajudar a realizá-la e documentar o processo. A mudança muitas vezes acontece com o tempo e é importante ter lembretes dos sinais sutis desse progresso. Então, a evolução é pensar no que eu posso utilizar esse meu projeto futuramente, né? Quais poderiam ser os primeiros passos? Aqui, então, eu vou apresentar para vocês. A CED chamou como etapas, mas eu não vou falar etapas porque etapa remete às etapas da metodologia, né? Tipo, interpretação, ideação, eu vou falar estratégias, tá? Dessas 5 estratégias que eu vou apresentar para vocês, ao final, hoje, quando vocês se reunirem nos grupos, vocês vão escolher 2 delas, tá? Para deixar como uma indicação futura para esse trabalho que vocês desenvolverem e acredito que já estejam implementando, né? Tendo em vista que o prazo é até dia 11. Então, a primeira delas é a seguinte, ó. Definição de sucesso. Então, por exemplo, se vocês acharem que ela é interessante, hoje lá no slide vocês vão escrever, então, etapa 1, 2 pontos, definição de sucesso, e aí vocês vão explicar ela, tá? Então, ó, mensure o impacto do seu projeto e defina uma série de critérios do que é sucesso para te ajudar a guiar e avaliar o desenvolvimento do projeto. Conforme você constrói sua ideia, considere qual o valor do seu conceito para cada grupo de pessoas. O protótipo está sendo usado pelas pessoas às quais você o desenhou? O que elas gostam em seu conceito? Então, essa definição de sucesso é como se eu organizasse critérios assim para mim saber se o projeto que eu desenvolvi e implementei com os meus estudantes no final deu certo ou não. E para isso nós temos algumas perguntas aqui, porque eu posso direcionar perguntas ao meu aluno, eu posso direcionar perguntas à comunidade, já que eu pensei que esse projeto talvez iria abranger a comunidade. Eu posso perguntar isso para os pais ou para as pessoas que eu entrevistei, não sei, né? Tem pessoas que fizeram entrevistas, talvez envolver essas pessoas. Então, olha as perguntas. O que você gostaria de ouvir de um aluno, né? Falando sobre a sua ideia? Por exemplo, o feedback do aluno para você, né? Se foi interessante ou não. Isso entra dentro dessa definição do sucesso. A quantificação do seu projeto na comunidade teve o impacto desejado? Como, né, que você poderia mensurar isso se você envolveu esse projeto para impactar a comunidade? Que histórias gostaria de ouvir dos pais ou da comunidade? Isso no caso das pessoas que foram entrevistadas, né? Se teve grupos que fez isso. E como planejar e acompanhar os indicadores do sucesso, ou seja, criar um roteirinho específico ali para acompanhar se esse projeto de vocês deu certo ou não. A segunda etapa, então, é a documentação do progresso. Registre evidências ou lembretes sutis do impacto, do sucesso do seu projeto, podendo fazer uso de relatórios, fotos, vídeos, colheita gráfica. O que seria essa parte de documentar? Esse, por exemplo, o nosso plano de ação do grupo ficou muito bom. Ano que vem eu quero implementar, só que com outra turma. Então eu posso estar guardando partes desse projeto, né, para mim ter ele, porque a gente, professor, não consegue guardar tudo, né? A gente vai esquecendo das coisas. Então, se eu tiver algo guardado, documentado, ano que vem, quando eu quiser utilizar ele de novo, eu tenho ali a disponibilidade. Claro que eu vou ter que fazer
às vezes, possíveis alterações, né? Porque quem sabe o desafio que eu propus a uma turma não vai poder ser o mesmo que eu vou propor para outra turma, porque a realidade é diferente, é turmas diferentes, enfim. Então é mais ou menos nesse sentido que vem a documentação, né? Guardar registros da atividade mesmo de vocês. A terceira e a quarta etapa é as seguintes. A terceira é planejamento dos próximos passos e a quarta é envolvimento de outras pessoas. Então, com o tempo, a ideia de vocês ela pode mudar substancialmente, né, pelo uso que as pessoas fazem dela. Considere adaptá-las como uma oportunidade de aprendizado. Então, chegou a sua vez de buscar compartilhar a ideia e sua história com públicos externos ou com o grupo principal. Foque nos aspectos mais importantes da sua ideia, criando uma afirmação provocativa da sua ideia. Reunir parceiros que se sintam responsáveis por suas contribuições. Criar um cronograma ou um calendário delineando o envolvimento dos membros do grupo na realização da ideia. Isso se eu quiser manter, tipo, é um projeto assim que ficou tão articulado. Por exemplo, no grupo da noite, ontem, tem um grupo que organizou uma feira de profissões, né? E essa feira de profissões é uma ideia que eles já entendem que eles podem continuar para os próximos anos. E aí aqui, então, eu posso envolver outras pessoas, né? Eu posso envolver outros membros da escola para que essa ideia seja alavancada ainda mais. Ou aqui eu posso convidar, por exemplo, uma pessoa para palestrar sobre... né, tipo, fazer um fechamento, por exemplo, poderia fazer um fechamento desse meu desafio com os estudantes, sugestões, né? Ou envolver até outros professores, outras disciplinas nesse mesmo desafio proposto. E a última, então, é construção de uma comunidade. Convide colegas, especialistas e amigos para participar de suas ideias ou projetos, incluindo pessoas com quem você se sente confortável para dividir novas ideias e frustrações e manter contato frequente. Aprenda com o tempo, defina um novo desafio e aproveite essa comunidade para conseguir criar mais impactos. Aqui é como se fosse fazer uma colaboração, né, com outras pessoas, no sentido de melhorar ainda mais essa ideia ou, quem sabe, propor um novo desafio, mais amplo, talvez, do que o primeiro. Né, pensando em dar continuidade. E aí, por fim, então, essas são as 5, tá? Então, agora, vocês vão escolher 2 delas. Elas são sugestões. Como eu falei no início do nosso grupo, essa 5ª etapa ela não vai ser implementada. Vocês não vão precisar implementar. Até porque, senão vocês iam até final do ano, né? Mais ou menos, para terminar essas etapas. Vocês estão implementando somente as 4 primeiras, tá? Vocês vão parar na experimentação, né? Onde que vocês bolaram algo ali para apresentar, né? Então, e aqui, então, são só sugestões. Então, quando vocês se separarem nos grupos, vocês vão escolher 2 delas e relatar. Somente isso. E aí, então, o que a gente viu hoje? Revisou as etapas, né, da metodologia, discutimos sobre essa fase da evolução, e aí eu apresentei, então, essas 5 estratégias em que 2 delas vocês vão utilizar no grupo agora. Então, ó, aqui tá as 5 etapas também, se alguém quiser tirar um print daí dessa tela para aproveitar. Vocês vão ter aí meia hora, mais ou menos, para fazer essa organização. Acredito que talvez vocês consigam até terminar antes, porque é o finalzinho, mas daí só revisem no geral se todos os slides já tá ok, né? Porque daí hoje, a princípio, seria o último dia oficial, né? Que vocês vão ter tempo para fazer o plano de ação. Na semana que vem já são outras questões. Então, vou parar de apresentar aqui. Alguém teria alguma dúvida antes de separá-los vocês para o último encontro no grupo? A princípio não. Claro que eu vou estar passando, né, de sala em sala ali também para tirar as dúvidas. Prof. Oi. Basicamente, então, dessas 5 etapas que você passou, a gente escolher 2, né?
para estar fazendo esse último aqui, que é revolução, é isso? Isso mesmo. Uhum. Como sugestão, não Perfeito, é nada obrigado, para aplicar. Ah, ok, então. Tá. Tá, obrigado. Só organizar as salas aqui que deu uma bagunçada. Aí, acho que eu consegui organizar vocês. O primeiro vai ficar, a Beatriz e o Leonato vão ficar aqui nessa chamada mesmo. Daí no grupo 2, Anderson, Ângela e Prof. Marina. Grupo 3, Gabriele, Larissa e Rafael. Grupo 4, César, Jamer. E o último grupo, Débora e Marli. Então, enviando vocês para as salas. Aí, aqui vocês sintam-se à vontade para fazer as discussões. Oi, professora. Oi. Tudo bem? Tudo. Aqui estão cortando a grama aqui do na vizinha. Tá um barulhão aqui. Não, mas vamos falando aqui. Tá, você conseguiu implementar, fazer alguma coisa desde o último ponto? Já começou o trabalho lá? Como que ficou? Eu consegui fazer com os alunos e estou fazendo. Próxima aula eles vão fazer cartazes para concluir o trabalho. Ah, sim. Hoje à noite também eu vou fazer com a minha turma. Eles já apresentaram, na verdade, todo o material que eu pedi para eles pesquisarem, imagens, fotos, textos, né? A gente já discutiu em sala, eu fiz algumas fotos, inclusive. E aí hoje a gente vai começar com a confecção de cartazes. Quero ver se dá tempo de colar ainda hoje no pátio. Prof. Ana? Sim. Acho que a prof saiu, né? Não, tô aqui, ouvindo. Não, vamos lá. Professora... Ah, tá ok. Professora Beatriz? Oi. Alguma dúvida ali para perguntar para a prof. Ana ali da evolução? Você tem? Você entendeu? Oi, prof. Oi. Tem alguma dúvida para perguntar para ela ali? Não. Não? Então tá, então vamos fazendo ali então. Tá, Depois da hora que ela voltar a gente chama. Tá, tô dividindo a tela com a senhora aí então. Apareceu aí, né? Uhum. E deixamos por último a evolução, né? Já que ele não vai entrar ali, né? Uhum. Não ficou bem terminado aquele dia, né? Que foi rapidinho que a gente no anterior, né? E na evolução, Então, tá jóia. a gente até já comentou, né? Porque eu falei que como eu vou acabar fazendo outras vezes, né? Montando atividade. Então, para mim, assim, uma das atividades é essa coisa de tocar o processo, mas também de definir, assim, de colocar mais vezes, né? De repetir. Então, não sei como a gente usa mais o planejamento do fácil, acho que para compartilhar, né? Com outros professores, com outras turmas. Sim. Tá. Então, vai ser... Acho que vai dar para fazer essa. Tá visível a tela para vocês? Tá. Ok. Nesse formato eu coloquei uma barra lateral que consegue. Ficou na tela para vocês ou tá grande? Vocês conseguem ver bem aí? Dá para ver. Dá. Ah, tá. Você quer preencher primeiro essa daqui e daí a gente já deixa isso aqui pronto? Ou vai voltar lá? Vamos voltar na ideação, né? Que ela vai entrar na parte ela faz parte realmente, né, do plano de ação, né?
Daí nós damos uma aceleradinha ali e voltamos aqui na evolução, né? Tá. Hoje dá 27 minutos, então hoje nós temos que ser rapidinho. Tá. Tá, então, deixa eu só abrir então o documento lá do Gerar Ideias, lá para nós me lembrar as fases, lá que eu não lembro. Pior que uma semana, assim, eu tô me sentindo um aluno que tem uma vez por semana aula, né? Cada vez você tem que revisar para lembrar o que é. E a gente não pega em outro dia, né? Mas não dá tempo, né? Então. Final do trimestre, impossível. Pode ficar até 15 para 1 preparando as provas, semana de prova, que a semana que vem é semana de prova na escola, né? Eu tinha que entregar as avaliações para a pedagoga avistar, era 15 para 1 da manhã que eu parei. Meu Deus. Nossa, só... Formulário. 22 alunos. Rapaz do céu. E o seu? O meu foi 59. Nossa, que turma grande. Não é a turma que é grande. É que como eu trabalhei a semana com os primeiros anos, eu passei pros dois. Os dois são em... Cada um tem 30. Entendi. Quase respondeu todos. Entendi. Então você passou para 2 turmas. Passei. Então, eu queria ver esse programinha aí, porque aí você vai escrevendo as questões e as diferentes respostas que eles vão dando, depois ele já transforma isso num gráfico? Bom, nesse caso aqui, esse gráfico que eu fiz num aplicativo. Um aplicativo de celular mesmo, Android. Ele é Criar Gráfico Fácil, é o nome do arquivo. Tá. E daí é bom que você já com o número das pessoas. Dá um pouquinho de trabalho no começo para entender como é que ele funciona, mas ele funciona muito bem. É mais fácil do que fazer no Excel. Excel dá um trabalho, rapaz. Daí também tem uma coisa. Será que ele tem aqui para baixar aqui pro notebook, será? Pro notebook, não sei. Eu vou apresentar a tela do... a outra tela para você ver do formulário. O formulário também dá. Quer ver? O formulário deu os gráficos aqui. Só que, tem que saber muito bem como fazer a pergunta. Por exemplo, idade. Eles responderam 14 anos. Já gerou gráficos diferentes, né? Entendi. 15 anos, gerou gráfico diferente. Então, aqui seria só copiar, ele já gerava foto certinho, podia colocar no slide. As cidades também, olha o tanto de Araputi que gerou. Toda forma diferente que responde gera uma barra. Uma resposta diferente. Uma resposta. Daí eu fiz dos campos gerais, né? Esse gráfico eu não fiz a diferença. É porque aqui nós somos... Nesse sentido, eu fiquei aqui, acho que é além dos passos com os alunos. Oi, pedir minha ajuda. Oi. Então, prof, aqui surgiu uma dúvida. Nós pensamos aqui, documentação do progresso e planejamento dos próximos passos. Próximos passos após o contrato, igual no caso é o contrato didático, ele está formalizado, se nós vamos dar continuidade a alguma coisa,
ou próximos passos. Por exemplo, o meu contrato didático, ele já está, a elaboração das ideias já foram, né, as regras, eu só vou dar uma reestruturada. Uhum. Eu acho que é esse, pensando no teu contrato, seria o que você poderia fazer de adaptação nele para usar em outra turma, em outro ano, nesse sentido. Ah, entendi. Por exemplo, eu apliquei, tá lá eu apliquei no segundo formação. Por exemplo, se eu for aplicar claro que eu tenho que fazer todas as etapas novamente com o ADM, porque eu até estava comentando com ela que eu sempre fui, mas eu falei, eu sempre fiz, mas eu ditei as regras, né, levava. Sim. E eles gostaram muito da participação, assim, regras, né, tô separando aqui mas muita ideia, né, eu vou fotografar e vou colocar nos slides lá, que primeiro eles fizeram, né, a tempestade de ideia lá, e daí formularam as regrinhas, e assim, foi bastante positivo, né? Então, para adaptar e aplicar em outras turmas, sim, com essa, né? Então, se a gente escrever sobre planejamento dos próximos passos para o ano que vem, para uma outra turma. Isso. E, professora, outra coisa, envolvimento o envolvimento se eu quero escolher aqui, envolvimento de outras pessoas. No caso, eu vou postar no WhatsApp de pais, né, pais e alunos e professores, e vou postar no professor e equipe pedagógica e direção. Aí tem, eu devo sobre envolvimento dessas pessoas? Exatamente. Você vai ter que... Eu formulei a pergunta. Não. Bom, reformula ela aqui para mim ver. Mas vai ser esse envolvimento com os participantes. Porque eu vou no caso, depois que tiver tudo pronto, assinadinho, eu vou postar o contrato no WhatsApp de professor, alunos e pai. Né? E aí vou postar lá nos professores e equipe pedagógica e direção. No caso, se eu escolher envolvimento de outras pessoas, eu posso escrever sobre essa... Isso, sobre essas postagens. Exatamente. Tá. Entendi. Obrigada, professor. Como é que tá a implementação de vocês, da Débora? Que a prof. Marli já começou, né? Bom, a minha... Já finalizou ou não, a Marli? Com os meus alunos, eu apenas... Oi? A prof. Marli já finalizou? Se eu finalizei? Aí, eu falei que está na etapa, já trouxe, eles já escreveram as ideias, eu vou reestruturar, escrever o contrato, coletar a assinatura e pronto. Ah, tá. Não, então tá na etapa já de finalização mesmo. Nessa fase. Está. Faltou tempo para elaborar todos o processo. Eu falei, prova, um monte de coisa, né? Semana corrida. E aí... Mas assim, já está todo aqui o material comigo em casa. Eu só vou levar na semana que vem para que eles leiam antes de assinar, né? Porque tem que dar ciência. E aí, a assinatura e a postagem. Tá, beleza. E da prof. Débora, como é que está? Preciso finalizar com eles na próxima semana ainda. Ótimo. Consegue finalizar tudo até sexta, né? Assim, pensando que daí você precisa escrever a implementação, tudo, né? Ótimo. Então tá. Eu vou passar aqui num outro grupo, depois eu volto aqui enquanto vocês vão escrevendo essa parte aí. Então tá, professor, obrigada. Oi, prof. Oi. Prof, eu compartilhei a tela com a professora, a gente finalizou aqui. Deixa eu ver aqui. Já coloquei ali o nome dela, né, no começo, do ano. Aí, o da aula passada, a gente ficou assim, a experimentação, que vai ser por cartazes, que a gente vai usar, e exposição no pátio, né? E de hoje a gente colocou assim, a professora escolheu um e eu acabei escolhendo outro, né? Comentário dos alunos, ela colocou, feedback dos alunos sobre a confecção do trabalho, o que eles acharam, como que foi,
e eu coloquei envolver outras pessoas, né? Equipe diretiva, equipe docente, o pedagogo que estiver ali presente. Você acrescentaria mais alguma coisa para nós? Não, eu acredito que da forma como vocês colocaram, ela tá resumida, mas ao mesmo tempo você consegue ler a ideia, né, que vocês colocarem e entender o procedimento que vocês vão fazer. Eu acredito que seria isso. Sobre os slides 3 e 4, não, 2 e 3, acho que é os primeiros lá de cima. Você já tá tudo completinho? Aquelas informações? 2, ó. O 3 falta algumas coisas aqui. As estratégias, encaminhamentos. Ali na metodologia, isso. Resultados. Na metodologia falta colocar as outras 3, né? Descoberta, interpretação, ideação, experimentação e a última evolução. Experimentação e evolução. Essas estratégias pedagógicas é mais no sentido assim, como que vocês vão estar coordenando a aula, né? Porque é para gestão da aula. Vocês vão ficar só na sala de aula, vocês vão sair para outros espaços, então é mais ou menos nesse sentido que vocês podem escrever ali, tá? E aí os resultados de certo modo, se vocês esperam que esse desafio contribua, né, pro desenvolvimento dos estudantes, ou ali se vocês vão envolver comunidade ou alguma parte específica. Os equipamentos pedagógicos, então. Encaminhamentos, no caso, os encaminhamentos ali é a forma como que vocês vão conduzir. Resumidamente, né, como que vai ser essa condução. Pesquisas, elaboração, né? Bate-papo. Exatamente. Ótimo, tá bom. Vamos completar ele aqui agora, então. Beleza. Obrigado, tá? De nada. Tá. Tchau, tchau. Prof. Beatriz. Daí para a etapa da apresentação. Anderson, então, tiramos esse item 2 aqui. Tá, O analisar a aplicabilidade. E deixamos, porque ele está no os dois estão iguais, não tem porquê. Então, primeiro a gente organiza, daí analisa oralmente com eles, e daí depois a gente seleciona o que será aplicado, digamos assim. Porque daí cada grupo vai fazer a seleção daquilo que eles vão preparar. Isso. Então. Né? Então, vamos ver, organizar as ideias por temas. Aí, em seguida, vem uma análise, observando a sua aplicabilidade. E daí, depois... Selecionar ou escolher as ideias. Isso, optar pelas que sejam adequadas, né? Selecionar as mais viáveis, né? As mais viáveis. Para cada grupo, porque daí o grupo vai depois... Porque eles assim viajam na maionese quando eles estão criando a empresa, né? Eles imaginam assim que é tudo. Daí eu perguntava para eles, mas você vai vender isso como? Esse é um produto grande deles. Não, mas vai ser por entrega. Tá, mas você vai vender material esportivo, como é que vai entregar? O motoboy vai levar? Sabe, eu ia brincando, jogando verde assim, porque eles visualizam, então realmente tem que selecionar o que é possível do que não é possível, o que né? Sim. Hoje eu trabalhando com os meus alunos, a gente fazendo, nós estamos montando lá, né, as atividades também, e aí nas etapas da horta, a gente, da primeira que foi o preparo dos canteiros. Daí aqui estão todas as respostas dos alunos. Ó, o nome completo de cada um, né? Daí aqui a idade, daí saiu aqui a cidade. Daí a resposta que ele deu. Daí a célula fica pequena, mas daí tem que dar um clique na célula para saber o que está escrito. Não, tem que ser uma tabulação um pouco diferente, né? Ó, mas dá certo. O que eu fiz? Eu fui lá. Dá para nós perguntar para a professora também
Aproveita que ela tá aí. Ela acabou de chegar. Sim. O que vocês precisam? Então, o formulário é para a gente ter acesso melhor às respostas que a gente teve, que nem eu mandar para ele e ele mandar para mim. Tem uma função nos formulários que essa função é de edição, que eu posso compartilhar igual o Drive, por exemplo. Eu vou lá e compartilho com ele e ele entra como editor também. Para ter acesso a esse formulário? Para ter acesso às respostas? Então, é para ter. Isso. Entra ali naqueles 3 pontinhos. Deixa eu abrir um formulário aqui para mim ver também. Mas tem algo falando de compartilhar aí? Deixa que eu tô abrindo. Vamos ver em enviar. Veja em enviar. Enviar. Ali você consegue. Eu acho que aí é enviar para resposta, né? Digite o nome e o endereço de e-mail. Eu vou digitar aqui. Fala o teu e-mail. Qual seria teu? Fala. Deixa eu escrever aqui. Tá. É César Baraldi. Tá, se escreve para mim, eu vou colocar aqui. Eu vou procurar aqui também um formulário, ver se eu acho. Opa. Aqui, achei. Sim, achou já. É isso aqui, né? Adicionar editor. Isso, exatamente. Agora dá. Ali, ó, dei restrito, beleza. Você muda ali, tira a opção restrito, coloca... Se você vai mandar pro César que tem o da CED, pode ser o da CED, então, que ele só vai abrir com esse e-mail. E ali coloca a opção do ladinho editor. Acho que já entrou como editor. Já tá como editor? Então só copiar o link e enviar para ele. Aí eu coloquei aí o meu e-mail aí. Deixa eu ver aqui na sua. E também dá certo, ó. Se você copiar esse link aí que o César enviou e escrever ali, ó, adicione pessoas. Daí você pode colocar o e-mail dele ali, onde é que tá aparecendo adicione pessoas. Daí automaticamente o César já vai receber o e-mail. Isso. Ele tá como editor agora ali em sim, cima. Né? Lá em cima tá como editor. Então enviar. Tá. Adicione uma data de validade. Que beleza. Aí, agora você tem os dados. Façam um teste. Daí é só você fazer desse jeito pra mim também. Eu tô fazendo a mesma coisa com você, Então tá Jamie. bom. Tá bom. Aí, ó, pronto. Adicione você como editor também. Ótimo. Depois eu vou dar uma olhada lá nas respostas. Nas respostas. Tá, então peraí. Então, isso daí eu vou receber lá no seu e-mail, né? Vai. No meu e-mail, né? Isso. O convite que você mandou por e-mail. Isso mesmo. Obrigado, viu, Ana? De nada, imagina. Ela já saiu. Não, tá aqui. Cresceu, então o envolvimento, né, dos ali deixando ciente a equipe pedagógica e os pais conta com o envolvimento de outras pessoas, certo? É isso mesmo. Eu coloquei que esse envolvimento vai acontecer através do grupo do WhatsApp, onde será enviado esse contrato, né? E aí vão estar todos cientes onde foi elaborado e assinado pelos alunos desse contrato, certo? E eu coloquei planejamento para os próximos passos, deixa eu tirar isso daqui, o que está escrito, mas já deve entender que é. Para aplicar em uma nova turma, tem que considerar o contexto da nova turma, e quais são as condições específicas da turma, quais são os recursos disponíveis, né? Ser flexível, né? Também foi uma forma de textinho, flexível com essa turma, né? O contrato didático deve ser um documento imutável, estar aberto a fazer alterações às medidas que for necessário. E o contrato deve ser um documento positivo focado na aprendizagem e crescimento da turma. Isso é isso? Parece que eu coloquei de coisa, não é? Não, acho que... Será que respondi?
Vou colocar lá depois. Eu escrevi agora no meu WhatsApp, eu acho que eu vou colocar lá no slide agora. Vou colocar lá, depois você melhora a hora que for terminar tudo. É assim que eu entendi. Ana Paula, o que você pensou aí? A nossa dúvida é assim, ó, por exemplo, eu entendi que nesse primeiro quadro, acompanhar o progresso, o aprendizado, a gente colocaria, seria a primeira estratégia, ou definição de sucesso, daí colocar alguns critérios, autoavaliação, né, avaliação de outras pessoas que fez outra participação, e a documentação do progresso. Então, uma dessas duas no primeiro. E na segunda parte da evolução, de envolver outras pessoas, entraria uma das outras 3 estratégias. Ou o planejamento dos próximos passos, ou a evolução, envolvimento de outras pessoas, ou a construção de uma comunidade. Tá. Dessas 5 estratégias, vocês podem escolher 2 somente. Não necessariamente elas precisam estar relacionadas, igual você falou, a 1 e a 2. Ou vocês escolhem só a definição de sucesso, ou só a documentação do progresso, né? Só 2. E aí vocês vão detalhar dentro do projeto de vocês qual seria a sugestão para essa estratégia. Como que ela se encaixaria, né, dentro do desafio, do plano de vocês. Então seria ter registro, que é uma mais forte. Então né? é a etapa 2. Você pode fazer tudo, isso, né? então vocês escrevem lá, etapa 2, documentação do progresso, e aí vão detalhar isso. Então essa é uma escolhida. E qual que é a outra que vocês pensam? A outra poderia ser ou a construção dos próximos passos, o planejamento dos próximos passos, ou o envolvimento de outras pessoas. Certo. Aí fica na escolha de vocês, daí qual é a etapa que vocês querem. Mas é isso, só 2. Então é isso aí. Tá bom. Tá bom. Então, André, ali naquele primeiro quadro, tira a definição de sucesso, porque a gente deixa o registro de evidência. Então, segunda etapa, igual ela falou, registro de evidências. Isso. Etapa 2. Registro de evidências. Então, daí isso aqui a gente pode fazer através de fotos, de vídeos, depoimentos. Então, daí pode deixar aqui especificado como vai ser feito. Daí você pode, depois de registro de evidências, pode colocar entre parênteses, ou vírgula, por meio de, né? Não precisa secar o banheiro, eu vou tomar banho. Isso, relatórios, fotos, vídeos. Ao invés de escrever, ele já foi mais rapidinho, copiou e colocou. E aí, no outro lá, então, poderia ser o definir os próximos passos ou envolver outras pessoas, né? Envolvimento. A Dali, não, ela pediu para ver se... desligar. Esse slide aqui, grupo 2,
esse vai ser o mesmo para nós dois, que a gente vai apresentar lá? Isso, é o mesmo. Que é o que vale 40 pontos, né? A gente tem que ver se falta completar mais alguma coisa. Daí pra Tem mais algum slide lá para baixo? Não, né? Esse é o último, né? Esse é o último, né? Beleza, então esse está pronto. Aí eu vou... Como que chama aquele programinha? Ah, é criar gráficos rapidamente, né? Oi? Criar gráficos rapidamente, né? Você falou? Aham, eu vou mandar para você que eu não estou conseguindo compartilhar. Ah, deixa eu ir no Play Store que eu já mando pra você. Eu me bati um pouquinho no início para criar o gráfico. Vai dar trabalho, rapaz. Eu fiz aqui agora, das 2 horas da tarde até agora há pouco. Entendi. Não é nada aí não. Tem gráfico. Pois é, de meio que agora? Oi, acho que voltamos para Meet principal. Eu vi que ainda tinha uns grupos que estavam fazendo umas possíveis discussões, mas assim, né, tentem finalizar ele agora o máximo possível, né, para que vocês na semana que vem, né, utilizem-se do tempo para escrever o relato mesmo, que ele também às vezes vai demandar um pouquinho de tempo, né? Então, tentem finalizar o plano quanto antes para se livrar dessa atividade, né, para ir dar início a outra, tá? Algum grupo gostaria de apresentar para nós? Eu vi que em todos que eu fui passando, assim, teve umas discussões interessantes. Ali eu passei no grupo da Marina e do professor Anderson umas 2 vezes, no do Leonato umas 2 vezes. Acho que só no grupo da Larissa, Rafael, que acho que eu passei uma vez só, mas nos outros todos 2 vezes. Alguém gostaria de comentar quais foram as sugestões e quais foram as estratégias daquelas 5, quais as 2 que vocês escolheram? Ah, e só antes de alguém começar a apresentar, para a semana que vem, alguém de vocês quer já fazer a apresentação? Quem já tá com a implementação toda completinha? Não sei se tem alguém aqui desse grupo. Ninguém? A Prof. Marina? Uhum. Então, eu tinha falado que... Tá bem ruim o áudio, prof. Hã? Tá bem ruim o áudio. Acho que agora melhorou um pouquinho, parece. Eu falei que eu ia tentar já fazer na próxima semana, porque eu já trabalhei com os meus alunos, algumas coisas daria já para fazer. Só que hoje eu fui comunicada que a gente vai ter algumas mudanças na turma. Eu acho que já a partir de segunda já muda um pouquinho. Mas eu vou tentar de todo jeito fazer, tá? Vou tentar o máximo possível. Mas não posso garantir. Sim. Então eu vou deixar o seu nome anotado, assim, a princípio, mas também não tem problema se não der. O professor Jamer e o professor Anderson também se interessam em apresentar semana que vem? Realmente essa semana eu encerro a implementação, né? Porque na semana que vem na escola é semana de prova trimestral, e os alunos só fazem prova a semana toda. Então vai ser difícil, né? Então eu estou até usando algumas aulas de geografia, né? Que eu dou geografia e projeto de vida, para usar o projeto de vida, que é uma aula na semana só, né? Eu não rende, né? De segundo ano. Sim. Aí complicação, não rende. Então o que eu estou fazendo? Eu quero terminar agora, né? Para mim, porque a semana que vem vai ser inviável, não tem como. Verdade. Eu provavelmente, por força de imposição mesmo de datas, aí eu vou ter que encerrar, daí eu vou conseguir apresentar na semana que vem. Tá, vou deixar anotado. Caso haja algum problema, durante a semana eu te contar. Não, tranquilo. Pode pôr o nome. Tranquilo, tá bom. Eu vou me esforçar para conseguir fazer isso. Ótimo. Professor Jamer também?
Isso. Tá. Eu tô até com o PowerPoint pronto. Eu vou anotar os 3 nomes, né? Não garanto que dê tempo dos 3 apresentarem, né? Mas aí a gente faz uma negociação, né? Se os 3 tiverem tudo ok no dia. Porque daí, ó, nós temos ainda semana que vem, né? O dia 10. Temos o dia 17, que também eu posso disponibilizar daí umas 3 apresentações. E o dia 24 só para isso. É que assim, eu quis dividir em mais dias para que não fique aquela coisa muito corrida, assim, de falar em 2 minutinhos, né? Ainda mais porque é uma metodologia que foi bem completa, assim, né? Vocês vão ter vários detalhes para contar pro grupo, para enriquecer mesmo, né? Pra gente aprender com os trabalhos de vocês. Então, por isso que eu quis dividir em mais dias. Então, ótimo, definimos 3. Quem que gostaria de comentar? Não precisa apresentar nada os slides, mas só comentar sobre quais foram as 2 estratégias que vocês escolheram no grupo. Nossa, vocês calados assim, olha, se eu não tivesse passado nos grupos e vendo o que você estava escrevendo, eu até ia duvidar. Todas as discussões que estavam surgindo, aí eu até ia duvidar de vocês agora. Apresenta professor Jamer e professor César, vocês que estabelecer, se possível, né? Não é que eu tô impondo, por favor, mas é que eu vi que vocês colocaram lá do questionário, de escala Likert, assim, é bem interessante. Vocês até deram um spoiler, né? Lembram semana passada que vocês tinham comentado sobre? Oi, gente. Bom, para esse dia de hoje, a gente escolheu etapa 2, documentação do progresso, e etapa 3, planejamento dos próximos passos. A 3 porque o nosso trabalho talvez a gente não consiga fazer por completo o que a gente planejou, dado o tempo que a gente tem, mas é um trabalho interessante para a gente dar prosseguimento ano que vem. Aí eu gostei dessa ideia do planejamento dos próximos passos, por isso que eu escolhi, porque é algo que a gente estava comentando ali, né, Jamer, quanto que um questionário simples de 10 questões pode gerar muitos focos de análise, assim, né? A profissão dos pais, as dos alunos, ele num ambiente mais agrícola, o nosso num ambiente o meu mais num ambiente mais urbano, enfim. Teria muitos pontos assim que mereceriam ser aprofundados nas respostas que os alunos deram, né? Então, acho que seria apropriado esse planejamento dos próximos passos. Quer comentar alguma coisa, Jamer? Não, tranquilo. Seria esse ponto. Até criei alguns gráficos com algumas informações, e daí a gente conseguiu ver, interpretando os resultados, que tem uma diferença que aqui a inspiração no mercado de trabalho é os pais, né? Só que só os pais. O pai, na verdade. A mãe, a gente vê que está com uma dificuldade olhando os dados, e ela não está trabalhando no agro, mas quem está trabalhando é os pais. Ou é engenheiro agrônomo, ou médico veterinário, e daí no caso estão inspirando para vir fazer o técnico agrícola, ou o próprio técnico agrícola mesmo. Então daí da implementação eu vou mostrar esses dados que a gente está levantando. Ficou bem bacana. Bem interessante. Eu, quando passei no grupo desses meninos, eles estavam, né, abrindo o Google Formulário lá com todos os gráficos e vários dados, assim, acho que vai ser bem interessante no momento que eles forem apresentar, né? E aí são realidades diferentes, né? Tanto a realidade do professor Jamer quanto a do César. Então vai ser uns dados bem bacanas para apresentação. Eu vi que no grupo, eu só não lembro agora, do grupo da Prof. Marina, Anderson e Ângela, vocês também escolheram
a de registros, né, a de documentação. Mas eu não lembro qual que foi a segunda, qual que vocês definiram, porque eu acabei saindo da reunião de vocês e não vi qual que foi o final. Não sei, acho que era o envolvimento de pessoas. Isso, a etapa 3 é planejamento dos próximos os próximos passos. Sim, planejamento dos próximos passos, certo. Então tá. Era só uma dúvida mesmo, porque eu tinha entrado no grupo bem na hora. Mas assim, pelo que eu passei, né, vocês foram, a partir dessas 5 etapas, aí vocês fizeram um misto, né? Teve pessoas que escolheu também a documentação do progresso, mas daí envolveu a quarta etapa, né, que foi o envolvimento de outras etapas. Mas aqui é só sugestão. Então, espero que vocês consigam, né, finalizar a semana que vem, organizar o relato. Acredito que na próxima quinta-feira, acredito eu que todos vocês já tenham enviado, né, porque pensando que daí já vai ser na próxima sexta a entrega, até eu já posso dar uns feedbacks, assim, de como que foi esse trabalho, né? Quem já deu certo. Às vezes eu preciso fazer alguma devolutiva, quem sabe, para que vocês incluam algo, né? Então é bom ter esse tempinho também pra gente poder fazer isso. De hoje, quem já quiser enviar o plano de ação também do grupo, vocês já estão liberados lá para enviar, e o relato de implementação também de quem tiver pronto. Então acho que vamos tirar nossa foto e a gente encerra a reunião de hoje. Agora tá faltando pouco, né? Mais 3 encontros e finalizamos. Então vamos lá. Se alguém puder tirar um print aí também, eu vou tirar daqui. Então foi. 1, 2, 3 e foi. Ok. Nesse finalzinho alguém teria alguma dúvida, algo a perguntar? A princípio não, mas quem sabe possa surgir, né? Ainda mais para quem não começou a escrever o relato, e às vezes pode surgir uma dúvida tipo, professora, lá no slide 4 é para escrever o que mesmo? Tá? Semana passada eu estava conversando com uma cursista lá que tinha começado e surgiu uma dúvida, e é normal. Então vocês podem me enviar que eu respondo assim que possível, tá? Então tenham todos uma boa semana, nos vemos quinta-feira. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.